No Bíblia Comentada de hoje, viajaremos pelas instruções minuciosas do capítulo 37 de Êxodo, onde a construção do tabernáculo e seus utensílios ganha vida por meio da obediência e habilidade de Bezalel. Vamos explorar como cada detalhe, desde a Arca da Aliança até o altar do incenso, reflete a santidade, a presença e o cuidado de Deus. Cada peça, moldada com precisão, não é apenas um artefato sagrado, mas um retrato vivo da comunhão entre Deus e seu povo. Prepare-se para mergulhar na história, na simbologia e no propósito eterno de cada elemento. Bezalel, um dos homens capacitados por Deus com habilidade artística e sabedoria, iniciou a construção da Arca da Aliança conforme o mandamento do Senhor, detalhado no livro de Êxodo. O texto começa descrevendo que ele fez a arca de madeira de acácia, um material extremamente resistente e comum nas regiões áridas do deserto, simbolizando a incorruptibilidade e a durabilidade daquilo que pertence a Deus. A madeira de acácia, conhecida pela sua resistência a insetos e deterioração, é uma imagem perfeita de algo que perdura, refletindo o caráter eterno da aliança de Deus com seu povo. A arca tinha 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Convertendo essas medidas para padrões contemporâneos, a arca tinha aproximadamente 113 centímetros de comprimento, 68 centímetros de largura e 68 centímetros de altura. O revestimento da arca era de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Isso indica o valor inestimável da presença de Deus, simbolizando pureza, santidade e glória. O ouro, na cultura antiga, era o material mais precioso disponível, frequentemente associado à realeza e à divindade. A presença do ouro dentro e fora reforça a ideia de que a santidade de Deus não é apenas externa, mas está presente no mais profundo da essência divina. Essa arca não era um mero objeto, mas um testemunho tangível do pacto entre Deus e Israel. Em seguida, o texto descreve a moldura de ouro em torno da arca. Essa moldura, como um ornamento ao redor, tinha tanto um propósito estético quanto prático, protegendo e sustentando o sagrado. O detalhe minucioso da moldura de ouro demonstra que, mesmo nos aspectos visíveis, Deus é detalhista e digno de perfeição. Esse conceito reflete o Salmo capítulo 27, versículo 4, onde Davi expressa o desejo de contemplar a beleza do Senhor no templo. Bezalel também fundiu 4 argolas de ouro para serem colocadas nos 4 cantos da arca, 2 de cada lado. As argolas tinham uma função específica, servir de suporte para os varais que seriam usados para carregar a arca. Esse detalhe, aparentemente simples, carrega um significado profundo. A arca deveria ser transportada por sacerdotes consagrados e nunca tocada diretamente, como ficou claro em episódios posteriores, como em 2 Samuel capítulo 6, quando Uzá tocou a arca e foi ferido por Deus. Isso demonstra a seriedade de lidar com as coisas sagradas. Os varais feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro foram introduzidos nas argolas laterais da arca. A funcionalidade dos varais evidencia como Deus, mesmo em sua glória transcendente, prepara meios para que os homens o sirvam com reverência. A madeira de acácia, revestida de ouro, reflete mais uma vez a combinação de humanidade e divindade, uma imagem que aponta para Cristo, que, sendo plenamente Deus e plenamente homem, tornou possível o acesso à presença divina. Interessante notar que os varais não deveriam ser removidos das argolas. Esse detalhe era uma instrução direta de Deus para garantir que a arca estivesse sempre pronta para ser transportada, reforçando a ideia de que a presença de Deus é dinâmica, acompanhando seu povo onde quer que ele vá. Esse conceito pode ser relacionado à promessa feita por Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 20, de estar com os seus discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. A arca era o lugar onde a glória de Deus se manifestava de maneira especial, acima do propiciatório, entre os querubins. Esse propiciatório, descrito em detalhes nos versículos seguintes, seria o local da expiação, onde o sumo sacerdote aspergia o sangue no dia da expiação, conforme Levítico capítulo 16. Esse ritual apontara a obra redentora de Cristo, que se ofereceu como sacrifício perfeito para reconciliar Deus e a humanidade. A presença dos querubins, com suas asas estendidas sobre o propiciatório, é significativa. Esses seres celestiais simbolizam a santidade de Deus e a vigilância contínua em torno do seu trono.
A imagem dos querubins remonta ao Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 24, onde eles guardavam o caminho para a árvore da vida após a queda do homem. Assim, a Arca da Aliança, com os querubins esculpidos, serve como um lembrete tanto da separação causada pelo pecado, quanto da graça de Deus que restaura a comunhão. A narrativa da construção da Arca da Aliança nos conecta diretamente ao coração de Deus para com o seu povo. O cuidado com cada detalhe, o uso de materiais preciosos e a ênfase em seguir as instruções divinas à risca revelam que o culto a Deus não pode ser negligenciado nem tratado com desleixo. Tudo que pertence ao Senhor deve refletir a sua santidade, grandeza e glória. A descrição continua com o relato do propiciatório, também chamado de tampa da arca, feito de ouro puro, uma peça de artesanato singular. O propiciatório tinha 2,5 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura, correspondendo às mesmas dimensões da arca, o que mostra que ele a cobria completamente, sem deixar lacunas. Convertendo essas medidas, o propiciatório media cerca de 113 centímetros de comprimento e 68 centímetros de largura. Esse objeto simbolizava o lugar onde Deus se encontrava com o sumo sacerdote uma vez por ano para a expiação dos pecados do povo, conforme Levítico capítulo 16, versículo 14. Sobre o propiciatório, Bezalel esculpiu 2 querubins de ouro batido, ou seja, feitos de uma única peça de ouro martelada, o que evidencia o trabalho primoroso e detalhista envolvido. Esses querubins estavam posicionados em cada extremidade do propiciatório, um de frente para o outro, mas com os rostos voltados para baixo, contemplando o próprio propiciatório. Essa postura dos querubins transmite um profundo senso de reverência e admiração pela santidade e glória de Deus. Esse mesmo princípio de reverência é reforçado em Hebreus capítulo 12, versículo 28, que exorta os crentes a servirem a Deus com temor e tremor, pois Ele é um fogo consumidor. As asas dos querubins estavam estendidas para cima, cobrindo o propiciatório. Essa imagem simboliza a proteção divina e a soberania absoluta de Deus sobre a sua aliança com o povo. Além disso, os querubins remetem à ideia de que a glória do Senhor está rodeada por aqueles que servem fielmente ao seu propósito, como descrito em Isaías capítulo 6, versículo 2, onde os serafins, com suas asas, cobrem o rosto e os pés diante do trono celestial. O propiciatório era o ponto de encontro entre Deus e o homem, onde o sangue era aspergido para a expiação dos pecados, uma prática que apontava para o sacrifício supremo de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 3, versículo 25, Cristo é chamado de propiciação pelos nossos pecados, demonstrando que ele é o cumprimento perfeito do que o propiciatório simbolizava no tabernáculo. A ligação entre os 2 testamentos fica evidente na maneira como Deus providenciou um meio de restaurar o relacionamento quebrado com a humanidade. É significativo que os querubins estivessem esculpidos de maneira a fazer parte do próprio propiciatório, como uma única peça. Isso simboliza a união inseparável entre a santidade de Deus e o seu plano redentor. Não havia divisão entre o trono da graça e o testemunho da presença de Deus. Da mesma forma, em Jesus Cristo, não há separação entre justiça e misericórdia. Ele é a personificação perfeita de ambos, como descrito em Salmos capítulo 85, versículo 10, onde a justiça e a paz se beijaram. Cada detalhe da construção do propiciatório e dos querubins reflete não apenas a santidade de Deus, mas também o seu desejo de estar presente no meio do seu povo. Deus não apenas instruía, mas também providenciava os meios para que seu povo pudesse se aproximar dele de forma segura e reverente. Essa verdade se reflete em Tiago capítulo 4, versículo 8, onde somos convidados a nos achegar a Deus com a certeza de que Ele também se achegará a nós. A narrativa destaca o caráter cuidadoso e reverente de Bezalel ao seguir as instruções do Senhor, mostrando que o trabalho na casa de Deus exige excelência e submissão total à sua vontade. Isso não é apenas um reflexo do culto na antiga aliança, mas também um chamado para o crente hoje. Oferecer o melhor de si, não por obrigação, mas como expressão de amor e adoração ao Deus que é digno de toda honra e glória. Bezalel também construiu a mesa do pão da proposição, seguindo detalhadamente as instruções divinas. Feita de madeira de acácia, com revestimento de ouro puro, a mesa media 2 côvados de comprimento,
1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura, correspondendo em medidas atuais a aproximadamente 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 68 centímetros de altura. A madeira de acácia, novamente utilizada, destaca a durabilidade e a resistência, enquanto o ouro puro indica o valor espiritual e a santidade do propósito dessa peça no tabernáculo. Ao redor da mesa, foi construída uma moldura de ouro, semelhante à moldura da arca, como um ornamento que também oferecia proteção. Além disso, foi acrescentada uma borda de 4 dedos de largura, o que equivale a cerca de 7 centímetros, formando uma estrutura firme que evitava que os itens sagrados colocados sobre a mesa caíssem. Essa borda reforça o cuidado e a ordem com que Deus deseja ser adorado. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, Paulo exorta que todas as coisas no culto sejam feitas com decência e ordem, um princípio que já era evidente no tabernáculo. Bezalel também bem preparou 4 argolas de ouro para a mesa, posicionadas nos 4 cantos próximos às pernas. Essas argolas eram destinadas a receber os varais, também feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro, para que a mesa pudesse ser carregada. Esse detalhe prático reflete o mesmo cuidado visto na arca, mostrando que os utensílios do tabernáculo eram feitos para acompanhar o povo de Deus em sua jornada. Um lembrete constante da presença divina em todas as etapas da vida. Essa mobilidade reflete a verdade de que Deus não está limitado a um local fixo, como também é declarado em Atos capítulo 7, versículo 48, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Além da mesa, Bezalel fez os utensílios que a acompanhariam: os pratos, as colheres, as tigelas e os jarros para derramar as libações, todos feitos de ouro puro. Esses utensílios eram essenciais para o serviço da mesa, onde os pães da proposição seriam colocados. Os pães, 12 no total, representavam as 12 tribos de Israel, conforme detalhado em Levítico capítulo 24, versículos 5 a 9. Eles deveriam ser renovados semanalmente, simbolizando a provisão constante de Deus para o seu povo e a necessidade de uma renovação espiritual contínua. A mesa do pão da proposição é um símbolo profundo da comunhão de Deus com o seu povo. O pão, na cultura bíblica, é frequentemente associado à provisão e ao sustento. Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus se apresenta como o pão da vida, aquele que satisfaz plenamente a fome espiritual. Assim, a mesa no tabernáculo não apenas apontava para a provisão física de Deus, mas também para a realidade futura da comunhão espiritual plena em Cristo. A importância dos utensílios feitos de ouro puro também não pode ser negligenciada. Eles indicam que até mesmo os instrumentos usados no serviço a Deus devem ser dedicados, refletindo a sua santidade. Esse princípio nos ensina que tudo o que fazemos para Deus, até mesmo o que parece pequeno ou comum, deve ser feito com excelência e devoção. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, somos exortados a fazer tudo de coração, como para o Senhor e não para os homens. A construção da mesa e seus utensílios demonstra mais uma vez a obediência e a habilidade de Bezalel em seguir as instruções detalhadas de Deus. Cada peça, desde os varais até os jarros, foi feita com precisão e reverência, mostrando que o serviço a Deus exige cuidado, dedicação e amor. Esse cuidado não era apenas um reflexo da ordem divina, mas também uma expressão de adoração e gratidão pela provisão de Deus. Bezalel prosseguiu em sua obra, fabricando o candelabro de ouro puro, um dos elementos mais simbólicos e belos do tabernáculo. Feito de ouro batido, o candelabro foi trabalhado a partir de uma única peça de metal, demonstrando a habilidade extraordinária e a atenção aos detalhes que o serviço a Deus requer. Esse processo, em que o ouro era martelado para formar uma obra intricada, exigia paciência e precisão, refletindo como Deus molda seus servos com cuidado e propósito. O candelabro possuía uma haste central e 6 braços, 3 de cada lado, formando um total de 7 lâmpadas. Esse número, frequentemente associado à plenitude e perfeição na Bíblia, aponta para a luz perfeita de Deus, que ilumina o caminho de seu povo. O Salmo 119, versículo 105, declara que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. E o candelabro no tabernáculo simbolizava essa orientação divina constante. Cada braço do candelabro era adornado com cálices em forma de flores de amêndoa, botões e flores, detalhadamente esculpidos no ouro. A escolha do motivo da amêndoa não é acidental.
A amêndoa era a primeira árvore a florescer na primavera, simbolizando vigilância e prontidão, como também é mencionado em Jeremias capítulo 1, versículo 11, onde Deus usa a vara da amendoeira como um sinal de sua palavra em ação. Assim, o candelabro, com suas lâmpadas e ornamentos florais, representava a luz de Deus que nunca falha, sua vigilância sobre o povo e a renovação constante da aliança. As 7 lâmpadas no topo do candelabro eram abastecidas com azeite puro, que deveria ser renovado regularmente pelos sacerdotes para que a luz nunca se apagasse. Esse azeite, símbolo do Espírito Santo, lembra que é o Espírito quem ilumina e guia os crentes em toda a verdade, conforme João capítulo 16, versículo 13. Além disso, a necessidade de manter o candelabro continuamente aceso aponta para a vigilância espiritual que os crentes devem ter, como mencionado em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Bezalel também fabricou os utensílios necessários para o serviço do candelabro: espevitadeiras e apagadores, todos de ouro puro. As espevitadeiras serviam para ajustar o pavio das lâmpadas, garantindo que a luz fosse constante e clara. Esse cuidado em manter a luz acesa nos ensina que o fogo espiritual em nossa vida requer atenção constante. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, Paulo adverte: não apaguem o espírito. A manutenção do candelabro no tabernáculo era uma expressão visível dessa verdade espiritual. O candelabro inteiro, com seus braços, cálices, botões e flores, foi feito de um talento de ouro puro, equivalente a cerca de 34 quilos de ouro nos padrões atuais. Esse peso significativo reforça o valor extraordinário do candelabro, que não era apenas funcional, mas também um símbolo profundo da presença e glória de Deus. O brilho do ouro e a luz das lâmpadas refletiam o caráter divino, trazendo à memória o brilho da glória de Deus que habitava entre o seu povo. Cada detalhe do candelabro e seus utensílios revela uma rica simbologia e uma mensagem prática. A luz que ele proporcionava iluminava o santo lugar, permitindo que os sacerdotes realizassem suas funções. Espiritualmente, isso aponta para a obra de Cristo, que é a luz do mundo, conforme João capítulo 8, versículo 12. Assim como o candelabro era indispensável para o serviço no tabernáculo, Cristo é indispensável para a nossa comunhão com Deus. A construção do candelabro e seus utensílios nos ensina sobre a importância da luz divina em nossas vidas, o papel do Espírito Santo em nos guiar e a necessidade de vigilância e zelo no serviço a Deus. Bezalel, ao obedecer meticulosamente às instruções divinas, nos dá um exemplo de como nossas ações devem refletir a glória de Deus em cada detalhe, por mais pequeno que pareça. Bezalel deu continuidade à construção, fabricando o altar do incenso, também chamado de altar de ouro, um objeto sagrado com profundo significado no culto a Deus. Feito de madeira de acácia, o altar tinha uma forma cúbica, medindo 1 côvado de comprimento, 1 côvado de largura e 2 côvados de altura, ou seja, aproximadamente 45 centímetros de comprimento e largura e 90 centímetros de altura nos padrões atuais. Sobre essa estrutura, Bezalel aplicou um revestimento de ouro puro, cobrindo tanto a superfície superior quanto os lados e as pontas. Esse altar possuía 4 pontas ou chifres que faziam parte de sua estrutura única, esculpidos na mesma madeira e cobertos de ouro. Os chifres do altar simbolizavam força, autoridade e refúgio. Essa simbologia aparece em várias passagens bíblicas, como no Salmo capítulo 18, versículo 2, onde Deus é descrito como o chifre da minha salvação. Os chifres do altar de ouro também serviam como um lembrete visual do poder redentor de Deus e de sua autoridade sobre o pecado. Ao redor do altar, Bezalel fez uma moldura de ouro, semelhante à da arca e da mesa do pão da proposição, garantindo a beleza e a santidade do objeto. A moldura, mais uma vez, simboliza a separação entre o comum e o sagrado, destacando a necessidade de pureza no serviço a Deus. Além disso, foram colocadas 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para que os varais pudessem ser inseridos e o altar transportado conforme necessário. Os varais, feitos de madeira de acácia e também revestidos de ouro, mostram que o altar, assim como a arca e a mesa, deveria acompanhar o povo de Deus em sua jornada. Esse altar tinha uma função específica e vital: a queima do incenso sagrado diante do Senhor. Em Êxodo capítulo 30, versículo 34, Deus dá instruções detalhadas sobre a composição do incenso, uma mistura aromática exclusiva que não podia ser usada para qualquer outro propósito.
A fumaça que subia do altar representava as orações do povo de Deus ascendendo ao céu, como declarado no Salmo 141. Versículo 2. Que a minha oração suba diante de ti como incenso. É interessante observar que o altar do incenso estava localizado no Santo Lugar, bem próximo ao véu que separava o Santo Lugar do Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança permanecia. Essa proximidade destaca a conexão entre a intercessão, representada pelo incenso, e a presença de Deus. Em Apocalipse capítulo 8, versículos 3 e 4, vemos uma cena celestial, onde o incenso é misturado às orações dos santos e apresentado diante do trono de Deus, mostrando como a intercessão é preciosa para ele. Além do altar, Bezalel também confeccionou o óleo da unção sagrada e o incenso puro, conforme as instruções do Senhor. Esses elementos não eram apenas compostos aromáticos, mas símbolos de consagração e santidade. O óleo da unção, descrito em Êxodo capítulo 30, versículos 22 a 33, era usado para ungir o tabernáculo, seus móveis e os sacerdotes, consagrando-os para o serviço divino. O incenso, por sua vez, era composto de especiarias preciosas, cuidadosamente misturadas por um perfumista, demonstrando que até os aspectos sensoriais do culto a Deus deveriam refletir a beleza e a perfeição do Criador. O altar do incenso, o óleo da unção e o incenso sagrado juntos representam elementos fundamentais da adoração a Deus: intercessão, consagração e santidade. Assim como o incenso preenchia o tabernáculo com um aroma agradável, as nossas vidas devem exalar o bom perfume de Cristo, como mencionado em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. A obediência de Bezalel em seguir cada detalhe das instruções de Deus nos ensina que o serviço ao Senhor não é apenas um ato, mas uma entrega completa, onde cada aspecto é marcado pela reverência e pelo amor ao Deus que é digno de toda adoração. Hoje, no Bíblia Comentada, mergulhamos na riqueza e nos detalhes impressionantes do capítulo 37 do livro de Êxodo, explorando cada aspecto da construção da Arca da Aliança, da mesa do pão da proposição, do candelabro e do altar do incenso. Essa narrativa, repleta de simbolismos e significados espirituais profundos, nos revelou como Deus não apenas exigiu obediência em cada detalhe, mas também usou esses objetos sagrados para apontar para a sua presença constante, a sua santidade e o seu plano redentor. A Arca da Aliança nos lembrou da fidelidade de Deus em manter sua aliança com seu povo, uma aliança que encontra seu clímax em Cristo, o mediador perfeito. Os varais permanentes e o ouro que revestia a arca falaram da majestade divina e da dinâmica da sua presença, sempre acompanhando aqueles que lhe pertencem. A mesa do pão da proposição nos mostrou o cuidado de Deus em prover para o seu povo, tanto física quanto espiritualmente, enquanto apontava para Jesus como o pão da vida. Já o candelabro, com sua luz incessante e ornamentos de flores de amêndoa, nos transportou para a vigilância constante de Deus e a obra do Espírito Santo que ilumina o caminho dos seus servos. Por fim, o altar do incenso e o óleo da unção nos lembraram da importância da intercessão e da consagração no relacionamento com Deus. Cada elemento, desde os chifres do altar até o incenso puro, apontava para a necessidade de pureza, reverência e entrega total na adoração ao Senhor. Essas passagens nos ensinam que nada no culto a Deus é trivial. Cada detalhe importa, pois reflete a santidade e a glória do Criador. Tudo que Bezalel e os outros artesãos realizaram foi feito com excelência, revelando que servir a Deus é um privilégio que exige o melhor de nós. Assim como o tabernáculo era um testemunho da presença de Deus no meio de Israel, hoje, como templos vivos, somos chamados a refletir essa mesma santidade, levando a luz de Cristo ao mundo. Que a mensagem do capítulo 37 de Êxodo inspire cada um de nós a buscar uma vida de serviço dedicada, onde tudo o que fazemos, desde as pequenas ações até os maiores empreendimentos, seja para glorificar aquele que é digno de todo louvor. Que possamos sempre lembrar que Deus, em sua sabedoria, nos chama não apenas para adorá-lo, mas para vivermos como instrumentos de sua graça, refletindo o caráter dele em cada detalhe de nossas vidas. E que nossas orações, como o incenso, subam continuamente diante do trono do Senhor, enquanto aguardamos o dia em que estaremos face a face com aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.